Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje a gente introduz o nosso módulo 4 do curso de Data Science com Python, ou seja, a gente já passou aí por 3 módulos, beleza? A gente já viu os fundamentos do Python, a gente já viu a biblioteca NumPy e a gente já viu a biblioteca do Pandas, que são duas bibliotecas aí que são extremamente importantes no tratamento de dados. Só que agora a gente entra no módulo 4 vendo o Matplotlib, tá? Que é uma biblioteca sensacional no que se refere à visualização de dados. Então, a partir de agora, a gente vai ver essa parte de visualização de dados, o que é muito importante, afinal de contas, o ser humano ele é muito visual. Então, quando a gente consegue ver um gráfico que traz um conjunto de dados, a gente consegue interpretar esse conjunto de dados de uma forma muito mais fácil, beleza? Então, eu tenho certeza que esse módulo vai ser muito importante para você. A gente vai ver nessa primeira aula algumas características a respeito dessa biblioteca e logo em seguida a gente vai fazer a nossa primeira plotagem, uma plotagem básica, vendo algumas características, alguns atributos de um gráfico feito com o Matplotlib, beleza? Então, fica atento até o final dessa aula. Se você é novo no canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo e habilitar as notificações para acompanhar as próximas aulas desse curso, os próximos vídeos aqui do canal, os próximos conteúdos. E se você gostar, não esquece de deixar aquele like para dar aquela forcinha, beleza? Então vamos nessa, ó. Bom, pessoal, então eu já estou aqui com o nosso primeiro notebook do Jupyter que a gente vai desenvolver durante esse módulo 4 do curso, que é o módulo aí do Matplotlib, né? E hoje a gente especificamente vai ver uma introdução a essa biblioteca, algumas características importantes a respeito dela. Como vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar os principais atributos que estão contidos ali no gráfico, que é muito importante para que a gente saiba exatamente qual atributo a gente quer alterar quando a gente quer fazer uma personalização nele, tá? E além disso, a gente já vai ver o nosso primeiro exemplo, a primeira plotagem gráfica aqui, alterando alguns parâmetros do gráfico, que já vai ser bem interessante para que na próxima aula a gente já possa avançar um pouco mais, beleza? Então, vamos iniciar falando um pouco sobre as características do Matplotlib. Primeiro, é importante que a gente entenda que o Matplotlib ela é a primeira biblioteca que a gente estuda no que se refere à visualização de gráficos, né? Visualização gráfica, porque ela é a mais popular no Python, no que se refere, claro, à plotagem desses gráficos, tá? Então, se você pesquisa por plotagem de gráfico no Python, no Google, por exemplo, muito provavelmente o primeiro ou os primeiros resultados que vão aparecer é dessa biblioteca do Matplotlib. Então, ela é tão popular por quê? Porque ela é inclusive a base para as outras bibliotecas que a gente tem de plotagem de gráficos, como por exemplo o Seaborn. Então, do mesmo jeito que o NumPy é meio que a base para o Pandas, como eu comentei lá no módulo de Pandas, então do mesmo jeito o Matplotlib é a base para o Seaborn, que a gente vai ver uma outra biblioteca para plotagem de gráficos, inclusive plotagem de dados estatísticos principalmente. A gente vai ver essa biblioteca mais para frente e ela é baseada no Matplotlib. Então, por isso que o Matplotlib também é bem popular e é bem importante. Uma segunda característica que a gente poderia ressaltar aqui é que o Matplotlib é altamente personalizável. Então, os gráficos que a gente constrói com o Matplotlib são muito customizáveis, ou seja, se você ver um dos vídeos que eu já postei aqui no canal, vou deixar até o link aqui na descrição para você conferir, eu te mostro como você personaliza os gráficos de Matplotlib. Porque normalmente o pessoal acha que o gráfico não fica muito bonito quando a gente plota ele da forma padrão. Então existem alguns recursos, alguns artifícios que você pode utilizar para tornar o seu gráfico mais bonito, mais agradável. Se falar que você pode plotar vários gráficos em a mesma figure, digamos assim, então a gente vai entender cada um desses termos daqui a pouco, mas o fato é que ele é bem personalizável. Em terceiro lugar, ele é semelhante ao MATLAB, né, ou MATLAB, como o pessoal costuma chamar. Então, o MATLAB ele é muito utilizado, beleza? E aí, o PyPlot, né, que é especificamente o submódulo do Matplotlib que a gente utiliza para plotar gráficos, ele é muito semelhante em seus comandos e até mesmo nos seus atributos com o MATLAB. Então, por isso que acabou se tornando ainda mais popular, beleza? Inclusive, tem muita gente que tem migrado aí do MATLAB para o Python. Então, isso facilita muito a vida dessas pessoas, beleza? No que se refere à instalação, normalmente, se você instalou o Anaconda, né, como eu sugiro lá no primeiro módulo, você instalar o Anaconda, então já vem o Matplotlib instalado aí junto com o Anaconda, beleza? Mas se você instalou o Python básico e você, claro, adicionou o pip ao path do sistema, né, o Python na hora de instalar, você tem a opção de adicionar o Python ao path do sistema. Então o pip foi habilitado, você pode abrir o seu CMD, digitar pip install e Matplotlib, isso já vai instalar o Matplotlib no seu computador, beleza? Só esse comando aí uma única vez já vai instalar.
Ou se você tiver com Anaconda e por algum motivo não estiver instalado, ou mesmo se você instalou Miniconda, que eu acredito que, não sei se você já ouviu falar, mas ele é um Anaconda menor, né, com menos pacotes, com menos coisas. Então talvez não venha instalado, não sei te dizer. Você pode dar esse comando conda install e matplotlib aí, que vai resolver também o teu problema, beleza? Bom, considerando que você já tem o Matplotlib instalado, vamos avançar um pouco. Aqui eu trouxe a documentação do Matplotlib e eu queria que você acessasse essa documentação aqui junto comigo para que a gente possa dar uma conferida, beleza? Então tá aqui a documentação do Matplotlib, aqui você vai ter todas as informações relacionadas a essa biblioteca, as plotagens de gráfico, os atributos desses gráficos e os tipos de gráficos, o que eu acho que é o mais legal. Então, o que eu acho mais legal nesse site aqui é essa aba aqui de exemplos, tá? Examples. Se você acessa essa aba aqui, você vai ter acesso a todos os tipos de gráficos que o Matplotlib pode te oferecer. Então, olha só, a gente tem gráficos de barra com diferentes padrões, ele vai te mostrar como você faz para plotar esses gráficos, tá? A gente tem aqui um plot de variáveis categóricas, beleza? A gente vai trabalhar com tudo isso ao longo do curso, fica tranquilo. A gente tem aqui uma plotagem de correlação ou coerência entre dois sinais, alguma coisa desse tipo. Enfim, você vai ver que tem vários tipos de plots diferentes. E olha só, tem histogramas aqui também, muito legal isso aqui, tá? Enfim, olha só, tem uma diversidade muito grande de gráficos que você pode utilizar ou que você pode achar interessante para utilizar na sua aplicação. Tá? Então depois dá uma conferida nesses examples aqui, né? Nessa gallery, enfim. Antes era gallery essa seção aqui, mas eles alteraram aí de galeria para exemplos. Então tem muita coisa aqui sensacional. Se você trabalha com MATLAB, inclusive, né? Você já deve ter visto alguns desses tipos de gráficos e você consegue fazer todos eles da mesma forma aqui no Matplotlib. Então eu te sugiro aí fortemente que você dê uma olhada para que você possa alavancar aí a sua mente, né, com relação às diversas possibilidades de gráficos que existem e que podem facilitar a tua vida na visualização dos teus dados, beleza? Mas a gente vai trabalhar com alguns deles, os mais importantes, durante esse curso aqui também, beleza? Bom, então voltando aqui, né, para o nosso caderno do Jupyter, eu trouxe aqui as características de um gráfico do Matplotlib para te mostrar com mais detalhes aqui quais são as partes que compõem um gráfico do Matplotlib. Então, olha só, primeira coisa que a gente pode ver aqui em cima é o que a gente chama de title, tá? Que seria o nosso título do gráfico. Se a gente quiser atribuir um título para o nosso gráfico, a gente utiliza esse atributo title. A gente vai ver como é que a gente faz isso já na aula de hoje, beleza? A gente também tem um legend e a gente também já vai ver como a gente coloca uma legenda. Então, é legend o nome que a gente dá. O grid é justamente essas linhazinhas, ó, tracejadas que estão aparecendo aqui no nosso gráfico. Por padrão, isso aqui não aparece no teu gráfico, você vai ter que habilitar. A gente também vai ver como é que faz isso hoje. Aqui ele está dizendo que isso aqui é um line plot, ou seja, foi uma linha que foi plotada utilizando o Matplotlib, assim como essa vermelha que você está vendo aqui, beleza? Além disso, a gente tem esses pontos aqui que seriam marcadores de um scatter plot. O que seria esse scatter plot? É um plot de dispersão, beleza? A gente vai ver esse tipo de plotagem também nas próximas aulas. A gente tem também aqui spines, né? Spines, que seriam essas linhas que aparecem nas bordas do gráfico. A gente também tem o x-axis, né? Que seria o nosso eixo X. O label do eixo X, então se a gente quiser colocar um nome diferente para esse label aqui do nosso X, ou seja, o nome que aparece, né, como título do nosso eixo, a gente pode fazer isso acessando o atributo xLabel. A gente também vai ver isso hoje, tá? Isso aqui a gente chama de ticks, beleza? O que é um tick, né? Esse tick aqui seria os dados que aparecem nessa partezinha de baixo do gráfico ou na parte de cima. A gente tem o x-ticks e também tem o y-ticks, beleza? Então seriam esses números que aparecem aqui embaixo. A gente pode configurar para aparecer, por exemplo, só 0, 1, 2, 3 e 4, por exemplo, nesse tipo de gráfico aqui, né? Mas nesse caso está aparecendo nessa escala 0, 1, 2, 3, 4, mas também alguns aqui no meio. A gente pode configurar tudo isso no Matplotlib, tá? Então isso aqui é super legal. Uma coisa que eu acho que é muito importante e que poucas pessoas, tá? Acreditem, poucas pessoas sabem disso quando trabalham com visualização de gráfico, tá? Inclusive no Matplotlib ou no MATLAB, de um modo geral, é essa questão aqui do axis, beleza? Esse axis aqui, o que é um axis com E, beleza?
seria a tua região aqui, onde as tuas linhas, os teus pontos estão sendo plotados, beleza? A gente chama isso aqui de axis, beleza? Por outro lado, a gente chama o axis, seria justamente meio que os nossos eixos aqui, beleza? Então, isso aqui a gente chama de axis. O axis são os nossos eixos, com I, beleza? O axis, com E, seria a região onde a gente plota os nossos dados. E outro conceito que eu acho que é super importante é esse conceito de figure, ou seja, a figura é tudo isso aqui, beleza? A gente pode ter, por exemplo, dois axes dentro de uma mesma figure, ou seja, a gente pode plotar, né, várias regiões de gráficos dentro de uma mesma figura. A gente vai ver como a gente faz isso nas próximas aulas também. Mas veja que dentro dessa figure a gente só tem um axis, beleza? Então, é muito importante que você entenda bem esses termos. Eu vou explorar eles um pouco melhor nas próximas aulas. Então, é legal que você tenha essa compreensão. Beleza? Bom, basicamente é isso, pessoal. A gente vai trabalhar um pouco mais esses termos mais para frente, como eu disse. Então é importante que você entenda. Mas vamos já então para o nosso primeiro exemplo de implementação. Vamos gerar então o nosso primeiro gráfico utilizando o Matplotlib. Primeira coisa, antes de tudo, a gente precisa importar as bibliotecas. Então eu vou importar aqui o NumPy as NP, como a gente já está acostumado. Hoje eu não vou importar o Pandas, a gente vai trabalhar apenas com arrays, plotagem de arrays, mas você pode trabalhar com Pandas também, e a gente vai trabalhar com datasets mais para frente, nas próximas aulas já. A partir da próxima aula, acredito, a gente já trabalha com datasets, beleza? Mas ó, hoje, para simplificar, vamos ficar só com o NumPy e, claro, com o Matplotlib. Como é que a gente importa, então, o Matplotlib, pessoal? A gente faz o seguinte, import Matplotlib. Como eu disse para vocês, a gente vai trabalhar com o PyPlot, beleza? Que é um submódulo do Matplotlib. O Matplotlib tem outros submódulos, mas o que a gente mais usa é o PyPlot para nossa plotagem de gráficos. E aí a gente importa isso também com alias, né? Que seria essa palavra que a gente usa para o NumPy, o NP, ou para o Pandas a gente usa o PD, né? Ou o PD. E no caso do Matplotlib.pyplot a gente usa o PLT ou o PLT, beleza? Então, essa é a forma que a gente importa para ficar mais fácil da gente chamar os métodos que estão dentro desse submódulo aqui, beleza? Fizemos a importação, então. Show de bola. A gente já tem aqui a nossa biblioteca. Agora a gente já pode utilizar essa biblioteca para plotar os nossos gráficos. Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é gerar um array, tá? Então, vou criar aqui, vou chamar ele de array mesmo. E aí, vou criar um np.arrange, certo? Vou criar um np.arrange 6, por exemplo. Então, a gente vai ter dados aí de 0 até 5, beleza? Eu posso vir aqui e plotar esse array. Então, o meu primeiro plot que eu vou fazer aqui vai levar em consideração apenas um conjunto de dados. Então, olha só, normalmente quando a gente faz um plot 2D, a gente tem um X e a gente tem os valores também do Y, concorda? Mas no Matplotlib você pode fazer um gráfico básico aí, entregando para ele, digamos assim, somente um array que vai ser o teu Y. Então, vamos ver o que acontece quando a gente faz isso? Olha só, quando eu faço plt.plot aqui no Jupyter Notebook, ele já plota o nosso gráfico aqui como a própria saída, né, da célula. Então, observa que ele plotou os nossos dados aqui que são, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Veja que quando eu faço plt.plot, eu já estou criando um gráfico de linha. Então, como eu tinha apenas pontos discretos, ele meio que fez uma interpolação desses dados. Então, observa que ele cria uma linha que une todos esses pontos, beleza? Ele vai unir isso de uma forma quadrada, beleza? Então, se a gente tivesse um ponto aqui e outro aqui, ele ia fazer meio que uma coisa quadrada para ligar esses pontos. É isso que acontece na prática. Nesse caso aqui, como a gente tem pontos que formam uma reta, vai ficar uma reta perfeita, tranquilo? Mas, enfim, o que eu queria te mostrar aqui é que a gente só passou o y quando a gente fez plt.array. Porque, olha só, a gente está variando aqui de 0 até 5 e o x ele também varia de 0 até 5. Mas olha o que aconteceria se eu colocasse aqui de 1 até 4, por exemplo, tá? Eu vou colocar 5 também, porque aí a gente fica de 1 até 4 mesmo, beleza? Então, olha só, quando eu faço de 1 até 4, quem vai de 1 até 4 aqui é o nosso y, porque o nosso x está variando de 0 até 3. O que é que isso significa? Significa que quando você não especifica o x, ele vai plotar de 0 até o número de amostras do y menos 1, beleza? Então, esse é o padrão aqui do Matplotlib. Mas, normalmente, é claro, né, a gente define um x e um y. Então, vamos fazer isso aqui para ficar um pouco mais claro. Eu vou gerar um np.arrange, vou colocar aqui, sei lá,
de 0 até 10 e vou colocar um passo aqui de 0,2, por exemplo, beleza? Então, defini o meu x, normalmente você também vai ter o seu y. Nesse caso, eu vou colocar aqui np.sim, ou seja, vou fazer o seno do meu x. Então, a minha função é o seno de x aqui nesse caso, tá? Coloquei para executar, agora eu vou fazer um plt.plot e vou colocar x e y. Então, olha só, agora faz muito mais sentido, né? Então, eu só queria te mostrar que o Matplotlib aceita apenas um parâmetro, um conjunto de dados, mas normalmente a gente especifica quem é o nosso eixo x, os dados do x e os dados do y, beleza? Que é o que eu estou fazendo aqui. Quando a gente executar, agora sim faz mais sentido, né? A gente está variando aqui de 0 até 10, como vocês podem ver. Na verdade, 9.8, na verdade, né? E aí a gente tem aqui também o nosso y, que é um seno. Então, o y, ó, tem esse formato aqui, esse padrão. Veja que o seno não ficou tão perfeito. Se você der um zoom aí, ou se eu desse um zoom aqui, eu iria conseguir ver até um pouco melhor que está meio quadrado aqui, ó, nessa região do seno. Porque quando ele liga os pontos, eu coloquei aqui apenas 0.2 o passo, quando ele liga os pontos, a gente consegue observar que ficam as coisas meio quadradas nessa ligação dos pontos, né? Ele está fazendo aí uma interpolação, como eu falei anteriormente, beleza? Bom, então observa que a gente fez um plot cru, né, digamos assim, um plot bem básico, mas a gente poderia adicionar aqui algumas coisas que tornariam o nosso gráfico mais interessante. Por exemplo, o plt.title, que eu mencionei para vocês anteriormente nessa mesma aula, né, nos permite colocar um título para o nosso gráfico. No meu caso aqui eu vou colocar seno. Quando eu executo, olha que bacana, apareceu aqui, ó, seno como título do nosso gráfico, beleza? Como eu já disse, eu tenho um vídeo falando como você faz para customizar, para personalizar o seu gráfico. Eu mostro como você altera a fonte, o tamanho, esse tipo de coisa. Então, dá uma conferida nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba, beleza? Então, olha só, além disso, a gente pode utilizar o plt.xlabel, né, o xlabel, para a gente definir qual vai ser o label que vai aparecer aqui no eixo x, beleza? Uma coisa que eu não falei anteriormente, talvez você já tenha concluído isso, mas é válido a gente salientar aqui, é que veja que sempre a gente usa o plt ponto e o nome da função ou do método que a gente está acessando. Porque a gente faz isso pelo mesmo motivo que a gente fazia isso lá no NumPy, beleza? Então, como isso já está um pouco intuitivo, eu não estou tocando muito nesses assuntos aí, nesse ponto. Mas o fato é que você está acessando o matplotlib.pyplot e dentro dele você está acessando essas funções ou esses métodos. Por isso que a gente sempre coloca o plt ponto e o nome do método que a gente quer acessar, como é o caso do title, do plot, que vai criar um gráfico de linha, e o xlabel agora, que a gente vai colocar aqui uma string que vai aparecer aqui no nosso eixo x, como título dele, como o label dele, beleza? Nesse caso eu vou colocar simplesmente um x mesmo, e aí quando a gente executa, veja que aparece um xzinho aqui embaixo, tá? A mesma coisa a gente pode fazer para o y, então o comando é praticamente o mesmo, só muda que é y-label ao invés do x-label, tá? E aí você pode colocar o que você quiser. Nesse caso aqui eu vou colocar o y, mas eu poderia colocar também seno de x, concorda? Então, ó, poderia colocar seno de x aqui também. Ficaria bem legal, tá? Então, ó, aqui a gente já viu alguns parâmetros que são básicos aqui do Matplotlib. Eu pretendia te mostrar alguns outros, mas eu acho que eu vou deixar eles para a próxima aula, porque essa aula já está ficando um pouco extensa. Mas para a gente terminar de uma forma definitiva, eu vou te mostrar o plt.grid, tá bom? Então, o plt.grid vai habilitar a questão daquela grade que aparece no seu gráfico, que facilita até a sua visualização aí de um ponto específico. Então, plt.grid, você coloca true, entre parênteses, e aí você vai ver que vai aparecer essa gradezinha aqui, ó, super legal, que facilita, como eu disse, a visualização de dados específicos ou de pontos específicos do teu gráfico, beleza? Então, pessoal, por hoje é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de dar o like aqui, não esquece de se inscrever no canal. Acompanha também a página do curso, onde eu posto os exercícios, beleza? Inclusive o link do meu site, tá? Um aviso importante, a URL do meu site foi alterado, o domínio agora não é mais o alissonsilva.net, e sim o alissonsilva.com, tranquilo? Então fica ligado nisso aí também. Você vai ver o site aqui na descrição do vídeo para que você possa acessar inclusive a página do curso, tranquilo? Então, um forte abraço, deixa o teu comentário aqui do que é que você achou dessa aula de hoje e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá!